Bom dia, tudo bem? Bem-vindo todos e todas a mais uma conversa naval, a West Rock Open Week. Eu sou a Nathalie, sou mulher, mãe do Gustavo e no momento responsável pela área de compras aqui na West Rock. Eu tenho cabelos pretos, apesar de eventualmente aparecer alguns branquinhos aqui no meio. A proposta dessa conversa hoje é a gente conversar um pouquinho sobre como a diversidade faz parte da prestação de serviço. E para isso, temos aqui conosco Rafael, da Gigante Ambipar, que é uma forte parceira da Vast Rock, em várias frentes, então em vários serviços, mas principalmente na gestão de resíduos. Rafael, é um prazer ter você aqui conosco. Eu agradeço demais a sua participação. E me fala um pouquinho sobre você, por favor, sobre a Ambipar, o que vocês fazem, onde vocês atuam. Perfeito, obrigado, Nathalie, obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente poder falar aí na primeira Open Week da West Rock. Bom, meu nome é Rafael Telo, tenho 41 anos, sou branco, com cabelo e barba preta, cabelos um pouco falhados, né? Estou de óculos e uma blusa da Ambipar azul com um verde aqui da Ambipar. Bom, Nathalie, sou economista de formação, trabalho já há 15 anos na área de sustentabilidade, consultoria, dou aula, já fiz pesquisa também na área, e desde março desse ano assumi aqui como head de sustentabilidade do Grupo Ambipar. Então, eu sou responsável por trabalhar essa agenda internamente, mas também junto ao mercado e à sociedade. E, enfim, fico muito feliz, né, da gente ter essa oportunidade de conversar com vocês e falar desse tema que está tão em voga hoje em dia, né, que é essa questão da diversidade, que, enfim, é um tema diverso, é um tema novo, é um tema ainda que traz muitas dúvidas nas pessoas, então espero trazer um pouquinho aí do que a gente tem estudado e aplicado aqui na Ambipar para a gente compartilhar com todo mundo que está nos assistindo. Obrigada, Rafael. E fala um pouquinho da Ambipar, então a atuação de vocês, um pouquinho da movimentação de vocês nos últimos anos. Perfeito. Bom, a Ambipar é uma empresa brasileira, nós estamos no mercado há 27 anos e a gente trabalha com duas grandes linhas de negócio. Uma que é atendimento a emergências, né, resposta a emergências, que é a Ambipar Response. Então, a gente faz tudo que está ligado ao tratamento de emergências, né, o que a gente fala emergências ambientais. Então, quando tem um caminhão, sofre um acidente, tem derramamento da sua carga, um trem, portos, navios, aeroportos, enfim, a gente tem realmente uma gama completa de serviços nessa área. A gente vai desde a preparação dos profissionais, então hoje a gente gerencia aí os maiores centros de treinamento da América Latina e do mundo para formar esses profissionais. Fazemos trabalhos de prevenção de emergências, inclusive levando em consideração a parte das mudanças climáticas também nesse nosso planejamento, e também temos toda a parte de resposta à emergência mesmo. Hoje essa nossa operação está em quase 40 países, todos os continentes. E temos uma segunda linha de negócios, que é a parte da Ambipar Environment, que são serviços ambientais. E aí é uma gama enorme, né, Nathalie? Vai desde do software de compliance, né? A gente sabe que o sistema regulatório brasileiro e normativo brasileiro é muito complexo e muito dinâmico. Então, a gente vai desde ajudar os clientes a entenderem como que está se desenvolvendo todo esse arcabouço e como que as empresas devem atuar. Trabalhamos com consultoria e ESG, toda a parte ligada à gestão, valorização de resíduos e promoção de economia circular, né? E também a gente tem um negócio de descarbonização, que é ajudar os clientes a entenderem as suas emissões, saberem como que eles podem reduzi-las e, daquilo que eles não conseguirem reduzir, também fazer a compensação via créditos de carbono, que a gente gera, mas também comercializa aqui dentro do grupo. Então, é um grupo que é grande
e vem crescendo muito rapidamente. Desde 2020, quando a gente teve o nosso IPO, nós adquirimos quase 50 empresas, justamente para aumentar essa nossa capacidade de oferecer soluções completas na parte de resposta a emergências, mas também na parte de serviços ambientais. Então, rapidamente, aí, isso aqui é a história da Ambipar, e claro, né, as pessoas devem ter visto a gente nas mídias aí recentemente, e a gente tem muito orgulho de ter como nossa embaixadora da marca Gisele Bündchen, que, que é parte do nosso comitê de sustentabilidade. Então ela não está aqui simplesmente, né, representando a gente, ela participa também das discussões, né, coloca as suas preocupações também para ajudar a gente no nosso desenvolvimento. E também a gente agora está com uma campanha, né, onde a gente apresenta, né, para toda a sociedade esse nosso propósito de ser uma empresa regenerativa, né? Então, quando a gente está vendo eventos extremos se ampliando, né, ganhando escala e impactando a vida de muitas pessoas, a gente entende que mais do que pensar em reduzir danos, reduzir riscos, a gente tem que pensar em regenerar, né? A gente tem que pensar em promover impacto positivo, e isso vem orientando aqui toda a nossa reflexão do desenvolvimento dos negócios para o futuro. Beleza, bacana. Vamos falar um pouquinho agora, já entrar no tema diversidade, né? Então, quando a Ambipar passou a ter ações intencionais, então, quando vocês começaram a abordar um pouco mais de maneira intencional o tema de diversidade? Para começar, vamos lá, né? Eu acho que diversidades são muitas, né? Como eu coloquei. Então, existem alguns temas, né, que a gente já vem trabalhando ao longo da nossa história, e outros temas que a gente está trabalhando mais recentemente. Então, dentro do grupo Ambipar, assim, eu vou falar do pré-IPO, a gente sempre foi muito preocupado em ter um ambiente aberto, em ter um ambiente acolhedor, né? Então, a gente fez todo um trabalho, né? Nós temos política de diversidade e inclusão, a gente tem né, um cuidado, tem um canal confidencial, toda essa parte para realmente ter um ambiente que seja acolhedor. Mas de forma assim, mais direta, né, a gente teve uma preocupação grande de trabalhar a questão de mulheres. Então, para nós, participação feminina e liderança feminina era um tema muito importante. Tanto que no nosso primeiro relatório de sustentabilidade, a gente constatou que 40% das nossas vagas de liderança eram ocupadas por mulheres. Né? A CEO da Ambipar Environment é uma mulher, a gente tem uma presença, né, feminina no nosso conselho de administração. Então, esse é um tema que ele já é muito tradicional dentro da Ambipar. Mas aí também, né, trazendo os desafios. Quando a gente foi comprando outras empresas, esse percentual diminuiu. Então, hoje a gente vem tentando trabalhar, né, o desenvolvimento de ações para a gente voltar a ter, né, o que a gente acredita que tem que ser uma representação da sociedade, né? Aí, além dessa parte do feminino, a gente também já começou há 2 anos a observar a questão de PCDs, né? Então, as pessoas com deficiências eram um ponto importante para a gente, e um tipo, né, que a gente está olhando muito é a população com síndrome de Down. A gente já apoia um projeto chamado Cromossomo 21, que tem uma proposta muito interessante, sabe, Nathalie? Eles fazem um trabalho de, eu diria que é uma formação, né? A palavra talvez não seja melhor, mas uma formação desses jovens e adultos sobre como que eles podem ter uma vida autônoma. Então, eles vão para uma casa, como se fosse um BBB, para fazer as atividades cotidianas com autonomia. E depois disso, tem uma pesquisa científica robusta para avaliar como que essa experiência se mantém ao longo do tempo, como que essas pessoas elas
mantém a sua autonomia ao longo do tempo. E a gente vem apoiando isso justamente porque a gente entende que esse é um grupo que pode apoiar, que pode participar de uma série de atividades profissionais, né? E que a gente está buscando trazer aqui para dentro. Então, hoje a gente tem um profissional e a gente está com uma parceria também com a APAE, para a gente poder trazer mais pessoas, né, com essa, né, com essa questão também para estarem nos nossos quadros. Bom, e aí, Nathalie, para as outras diversidades, né, então, a gente tem uma filosofia, né, aqui dentro da Ambipar, que é importante a gente conhecer para que a gente possa depois aplicar com qualidade, né? Então, a gente contratou uma consultoria para conhecer, fazer um censo sobre a nossa diversidade. Então, o que a gente tem dentro aqui da Ambipar no nosso quadro de funcionários, né? A gente tem também, né, encomendada uma pesquisa dentro do nosso maior complexo operacional no Brasil, na cidade de Nova Odessa, para a gente entender onde que estão as limitações para os diferentes tipos de inclusão dentro de um site, lembrando que é um site industrial, que tem uma série de regras de segurança, que as pessoas têm que ser capazes, né, numa situação de risco, né, conseguirem chegar no ponto de encontro, no lugar seguro, né, rapidamente. Então, a gente contratou isso, porque a partir daí a gente quer começar a ter, né, aí como eu falei, voltando lá no começo da minha fala, um espaço seguro, acolhedor, onde as pessoas possam realmente estarem presentes, contribuindo e dando o seu melhor dentro da sua realidade, né? Dentro das suas condições. Então, isso é um pouco como é que está o trabalho aqui na Ambipar, e é isso, gente, não é simples, é um tema novo, né? E o que a gente tem feito é tentado realmente entender em profundidade cada um desses aspectos, para que a gente possa depois realmente ter as nossas metas, né? E ter a nossa atuação que esteja constante, robusta, né? E que a gente não tenha essa coisa de, vou fazer uma coisa aqui, aí para, aí faz de novo, aí para, porque aí tudo isso, Colaboradora, né? porque isso tira a credibilidade, né, do processo, e a gente entende que isso é muito negativo, que não deve acontecer. Exato. E aí, mais na curiosidade aí, um pouquinho sobre a sua percepção, né? Você sente que nos últimos anos houve uma aceleração aí e aí eu vou colocar a palavra necessidade, nem sei se é o melhor termo, mas assim, da busca pela inclusão de diversidades, pela busca. Você entende que nesses últimos anos houve realmente essa aceleração? Olha, a minha percepção pessoal é que houve sim, né? Eu atuei muitos anos com consultoria, né, ajudando empresas a criarem estratégias de sustentabilidade, sistemas de gestão de sustentabilidade, né? E o começo desse processo, quando a gente está apoiando as empresas, é trabalhar o que a gente fala da escuta de stakeholders e a definição de prioridades dentro da atuação das empresas. E o que a gente viu, vamos colocar como ponto inicial ali na pandemia, né, março de 2020, é um crescimento muito rápido desse tema, né, da diversidade dentro das empresas. Então, hoje, assim, dificilmente alguma empresa que a gente atende nessa parte de estratégia de sustentabilidade não coloca a diversidade como um tema relevante. Os motivos aí, Natália, são diversos. Então, tem cliente que fala com a gente, eu preciso disso porque é uma exigência do meu investidor. Tem outros que falam, eu tenho que trabalhar isso para ficar mais próximo do meu cliente. Mas até mesmo a gente já teve experiências de empresas que falaram, não, eu quero desenvolver um programa de diversidade para atrair talento. Né? Esse cliente nosso estava percebendo que a ausência de uma postura da empresa de promoção da diversidade estava diminuindo a atratividade dessa organização para os jovens profissionais que estavam entrando no mercado. Então, a gente vem percebendo esse avanço, né? E, assim, é bacana porque a gente acaba vendo muita coisa assim, né? Starbucks, Google, né? Meta,
com grandes programas, com grandes posicionamentos e tudo, mas essa não é a única opção, né? Tem muitas empresas que vão trabalhando com outros temas, que vai desde a diversidade etária, né? Vamos incluir pessoas mais velhas no mercado de trabalho, né? Então, assim, cada empresa ali dentro da sua característica consegue trabalhar essa questão da diversidade aí é uma crença pessoal e como profissional de sustentabilidade. Se a gente não colocar isso respeitando a cultura da organização, você acaba tendo uma série de problemas, né? Questionamento do mercado, questionamento interno, falta de engajamento, né? Então, é muito importante que a gente consiga, né, que as empresas consigam trabalhar esse assunto de acordo com a sua cultura, para que seja algo realmente que faça sentido, né, e que tenha apoio, né, das organizações, porque, enfim, teve empresa, né, que até eu me inspiro muito, né, numa organização que a gente trabalhou, que o foco da diversidade era a promoção de inovação, né, a doutrina lá dentro dessa organização era assim, olha, a gente só consegue inovar se a gente tiver diversidade de visões, de experiências, de ideias, e a gente só consegue isso com um quadro muito diverso de profissionais. Então, todos os programas de diversidade estimulavam a inovação, estimulavam um diálogo para trazer questionamentos e novas ideias que pudessem manter essa empresa sendo uma líder em inovação. Então, eu acho que é uma coisa super bacana, porque é o que eu falei, casa a cultura da empresa, os objetivos da organização com, né, o mais bonito que a diversidade pode trazer, né, para, enfim, para as nossas organizações, para a nossa sociedade. Bacana. E aí já vinculando, né, esse último exemplo que você falou, a questão da diversidade com maior performance, né, com maior resultado. Então, claro, né, a gente busca a diversidade, enfim, para trazer a inovação, para trazer, né, novas ideias. E aí esse exemplo você já limpou isso, né, a questão de... Eu acho muito legal assim, a história que tem do Google, né, que ele tem a área dele de pessoas, né, eles enfim, até onde eu tenho informação, eram People Analytics, né, eles faziam toda a análise de pessoas, né, de RH, desenvolvimento, usando dados também, usando pesquisa. E aí eles foram ver, né, analisar a diferença de performance que tinham entre os grupos dentro do Google, né, e o que eles viram, chamava Projeto Aristóteles. E eles viram assim que um disparado maior fator que levava à performance era segurança psicológica, né? Então aqueles grupos onde as pessoas tinham voz, onde elas podiam discordar, onde elas tinham participação, onde elas tinham liberdade para poder ser genuínas, né, e trabalhar da forma como elas pensavam mesmo, eram os grupos que tinham performance, mas assim, era muito grande a diferença, e a gente está falando da organização que seleciona só gente de mais alto nível, né? Então, eu acho que aí, Natália, é muito bacana quando a gente consegue pegar esses dados também aí, né, de pesquisas sérias que foram feitas e usar isso até para embasar os nossos programas, né? No caso deles, é algo que eu trago para mim, né, justamente, falo, poxa, quanto mais diverso for o nosso ambiente, quanto mais as pessoas se sentirem à vontade para exercerem as suas opiniões, para serem como elas são de verdade, né? E a gente ter isso de uma forma construtiva, mais inovador a gente vai ser, mais performance a gente vai ter, né? Mais, enfim, dinamismo, né? Tudo que a gente espera de uma organização, né? Isso vem com essa promoção desse ambiente seguro, e o ambiente seguro, ele é também necessariamente diverso, porque se a gente diminui amarras, né, diminui restrições, as pessoas vão sendo como elas são e a gente vai ter aí uma pluralidade enfim, de de ideias, né? personalidades mesmo, de grupo, né? E aí você trouxe um tema importante, né? A questão da segurança psicológica, né? Então, não só para atrair, né, esses talentos, essas diversidades, mas sim para manter, né, reter
e fazer com que as pessoas sejam realmente o que elas são, né? Enfim, tenham essa liberdade, se sintam pertencentes ao ambiente, né? Então, vamos explorar um pouquinho essa questão de segurança psicológica, como a gente conseguir criar esse ambiente acolhedor, né? Então, talvez algum exemplo de como vocês fazem aí, ou alguma boa prática. A gente, né, como eu coloquei para você, a gente gosta muito de ter esse ambiente, né, de ser aberto mesmo, né, que a gente consiga realmente olhar para que a Ambipar reflita um pouquinho o que é a sociedade ali onde a gente está. A gente está no Brasil, crescendo no mundo também, isso é importante, né, da gente entender essas realidades e trabalhar de acordo com as expectativas da sociedade também. Aqui dentro da Ambipar, enfim, como eu falei, a gente tem essa visão de promover a diversidade e a gente olha muito para essa questão feminina. Então, por exemplo, a gente fez 2 trabalhos aqui interessantes, que foi de quebrar um pouco essa ideia de que algumas atividades são para homens e algumas atividades são para mulheres, né? Então, a gente fez um trabalho, por exemplo, de formação de gasistas, né, profissionais que vão dar manutenção em sistemas de gás aqui em São Paulo. E aí, a gente realmente, né, deu apoio para uma ONG que faz essa formação, né? A gente foi mostrando tudo e a gente veio trazendo essas mulheres justamente para que elas pudessem realmente assumir. E aí o que é bacana, né, Natália? Na hora que a gente começou a olhar a performance e a gente viu que elas eram, né, tão boas ou até melhores do que o quadro que a gente tinha, isso dá para uma segurança, né? Isso dá uma possibilidade realmente de dizer, olha, e até aquela coisa que a gente vê muitas vezes, né? Ah, não, mas eu sempre fiz desse jeito. Não, opa, talvez seja a hora de mudar, né? A gente tá vendo. A mesma coisa agora, a gente formou algumas motoristas de caminhão para transportarem produtos químicos. Também temos já mulheres motoristas, né? Isso já existe no Brasil, mas nessa parte de produtos químicos também tinha essa resistência. E aí a gente fez a mesma coisa, formação, colocamos na rota, e aí estamos agora querendo expandir, né, esse programa que é o Corredor Rosa. E assim, né, Nathalie, eu acho que essa ideia, né, da formação, de abrir a oportunidade para o profissional e o monitoramento, isso tem funcionado muito bem aqui dentro, né? A gente tem, por exemplo, bombeiros, né, mulheres bombeiros que lideram equipes aqui em resposta à emergência. Na hora que a gente vê os resultados delas, a gente fala, por que não mais? Né? Porque o que impede? Então, isso aqui dentro da Ambipar é um pouco como que a gente vem trabalhando. Mas até um caso internacional muito interessante que de uma das empresas que a gente adquiriu, a gente queria profissionais para trabalharem na parte de conservação e recuperação florestal, né? E aí, a nossa empresa lá no Canadá, ela fez um programa junto com uma universidade afirmativo para a população original, para povos indígenas lá do Canadá, nessa formação. Então, você pega pessoas que já têm uma outra mentalidade, uma outra relação com a natureza, você dá para ela o conhecimento e aí você incorpora essas pessoas, né, claro, óbvio, dentro das possibilidades, mas você também está formando profissionais para o mercado, para poderem colocar essa cultura, essa visão nessa atuação. Então, também, né, é algo que a gente conheceu, aprendemos, estamos estudando aqui internamente, porque é isso, aproveitar o melhor que a gente pode tirar da diversidade e mostrar efetivamente que não existe essa história de, não, um grupo é melhor do que o outro, tal. Todo mundo tem condições, todo mundo tem capacidades, mas o que é bacana é que na hora que a gente traz uma outra visão ou uma outra cultura, a gente questiona, né, traz novas possibilidades, novas percepções, e isso pode trazer melhorias que vão sendo depois absorvidas pela organização como um todo, né? Então é isso, às vezes a gente não fazia de um jeito que pode ser melhor porque ninguém tinha
pensado, né, tinha tido essa visão. E se a gente dá essa abertura e comprova depois do resultado positivo, a gente consegue, né, quebrar esses preconceitos, quebrar essas barreiras, né, e fazer uma organização bem melhor. Nessas ações, enfim, nessas iniciativas realizadas, já teve algum cliente oposto aí à inclusão dessas diversidades, ou que reclamou que a Ambipar estava incluindo mulheres nessas atividades? A gente já passou por isso? Olha, na verdade, o que a gente sente é o contrário, sabe, Nathalie? Quando a gente conta essas histórias, né, que a gente está buscando, o que a gente tem feito, a gente, na verdade, é cobrado, né, de por que que a gente não está fazendo isso numa outra operação, né, num outro cliente. Então, assim, eu acho que existe hoje uma... É positivo. Mas, assim, eu acho que é muito bacana porque é uma coisa realmente de incentivar o tema, né? De desenvolver junto, sabe? A gente tem sempre que chega numa coisa da exigência, da punição e tal, acaba ficando uma coisa muito pesada, né? E no caso, não. O que os clientes falam é, poxa, o que você faz? Pô, como é que vocês querem? Essa meta faz sentido para vocês. Então, a gente vem tentando construir com os nossos clientes. E a percepção que a gente tem realmente, Natália, assim, quando a gente conta a história, por exemplo, essa do corredor rosa, né, os clientes já perguntam, a minha operação tem mulher motorista? Né? Então, para nós é muito bacana, porque já é um incentivo para a gente continuar a formar mais e realmente tentar caminhar, né, para uma igualdade, né, para uma proporcionalidade que é o que a gente espera ver, não só, né, com mulheres, que eu falo porque é onde a gente tem um olhar mais atento, a gente tem mais experiência, mas também com raça, com credos, né, enfim, com outras diversidades que a gente precisa respeitar. Sim. E você entende que as exigências dos clientes de vocês, então, não só dos clientes atuais, mas na prospecção de novos clientes, então, em processos de cooperação e novos relacionamentos, essas exigências estão cada vez mais fortes, eles mencionam isso normalmente nos processos de cotação, para prestação de serviço. Você tem notado que cada vez mais, de novo, não só nos clientes atuais, mas nos novos clientes, essas exigências estão evidentes? Ah, ainda não. Assim, a gente vê isso é algo mais claro, né? Acontece. Poxa, fui lá, só tinha homem, né, na operação. Então, é algo que é... Eu acho que hoje isso é mais perceptível, né, Nathalie? Ainda não está no nível de exigência, até porque não é fácil, né? A gente trazer essa diversidade em todas as operações que a gente faz. Mas hoje isso já é percebido, então o que eu observo? A falta de diversidade é percebida. E quando ela é percebida, ela é questionada, né? E do questionamento, a gente tem a possibilidade, então, de construir, de tentar trabalhar o tema, né, dentro das nossas realidades. Então, eu acho que hoje é nesse sentido, né? E assim, até trazendo um pouquinho do histórico do desenvolvimento de sustentabilidade corporativa, quando eu comecei lá atrás, 15 anos atrás, né, o que a gente observava era assim, os temas começavam a ser observados, questionados, discutidos, daí isso avançava para ser algo que era um critério, às vezes, de desempate, né? Então, quem tiver, enfim, se eu tiver duas propostas iguais, vamos colocar no nosso tema, o que me trouxer o time mais diverso vai ser o vencedor, né? Então, vai nesse, né? Começa dessa forma até que fala assim, não, agora eu vou começar a estabelecer limites mínimos e aí isso vai crescendo. Então, assim, poxa, eu vi isso para projeto em construção civil, desempenho em energia, previsão de emissão de gás de efeito estufa, consumo de energia, enfim,
né, reuso de água, práticas de gestão positiva de água. Então, começou, tudo foi dessa forma. Vamos entender, vamos colocar, opa, vamos dar um incentivo, né? E aí depois começa a vir as exigências, porque aí é o momento que o mercado está preparado, né? E a gente realmente fala, não, então tá, agora, já que a gente tem uma base aqui, vamos começar a subir essa régua. Então, acho que a diversidade hoje, ela está nesse momento de percepção, né? E de apoio, né? E eu acredito que ao longo do tempo vai começando a vir essa barra aí vai começar a subir. Bom. E aí, falando um pouquinho, né, da inclusão, enfim, desses grupos, né? Vocês enfrentam muita dificuldade no recrutamento e seleção, então falando aí da primeira parte, não tanto da retenção agora, mas no recrutamento e seleção de pessoas das diversidades focos para vocês, vocês, enfim, têm uma amplitude gigante, né? Então estão no Brasil como um todo, internacionalmente também, então queria entender um pouquinho aí das dificuldades aí do recrutamento e seleção. Vamos lá, né? Eu acho que a gente tem. Eu posso falar de 3 barreiras, tá? Que eu acho que são que sintetizam o que a gente vê quando a gente está falando da diversidade, né? Eu acho que uma primeira barreira que existe é uma barreira mesmo, vou falar aqui talvez cultural, né? Então, como eu comentei, as nossas atividades, vamos falar, por exemplo, de gestão e valorização de resíduos, né? Para muitas pessoas, o ambiente não é um ambiente apropriado, vamos lá, para um ambiente feminino, né? Ou é um ambiente difícil para uma pessoa com deficiência, né? Ou é um ambiente muito pesado para uma pessoa mais velha. Então, assim, existe um preconceito, né? Vamos dizer assim, de que Paradigmas. exato, de que essas atividades não são apropriadas para esses grupos, né? Então, a primeira coisa que a gente tenta trabalhar é justamente a quebra desses paradigmas, dessas visões, né? Então, isso vem com treinamento, isso vem com um estímulo, né, próprio. Não, chama também né, uma mulher para vir aqui, e as pessoas, né, a gente tem relato, poxa, mas mulher pode trabalhar nessa atividade, né? E a gente fala, claro, tudo. Então, assim, tem essa primeira barreira que a gente precisa quebrar. Depois é uma segunda que a gente conseguir realmente os grupos diversos que a gente quer trazer. Então, quando a gente fala que a gente quer espelhar a realidade, né, de uma sociedade no nosso ambiente de trabalho, achar essas pessoas na proporção também é um desafio, né? Então, no nosso caso, por exemplo, pessoa com deficiência, como a gente está muito em site industrial, em área de risco, isso para nós é um desafio, né? Então, a gente conseguir, de uma vez quebrado o paradigma, refletir essa realidade local é um desafio, a gente também está trabalhando nisso. E por último, né, Nathalie, que é a terceira barreira, que é realmente a barreira que você colocou, da manutenção, né? Então, assim, uma vez que a gente conseguiu atrair a pessoa, que é diferente do que a sociedade está esperando, que às vezes é uma pessoa que está nova, é um outro relacionamento dentro da equipe, a gente realmente conseguir construir esse time, que seja um time que aceite essas novas pessoas, né, que respeite ideias diferentes, que consiga realmente criar um ambiente acolhedor, saudável, para que a gente possa manter essas pessoas. Então, assim, poxa, eu já vivi caso que, quando foi um cliente nosso que foi fazer uma primeira chamada para mulheres, eles constataram que não tinha banheiro feminino na unidade. Então, Básico, né? já tem que começar lá, aí, opa, peraí, se não tem banheiro, pô, e o vestiário? E como é que vai ser e tal? Então, assim, mas, por outro lado, né, hoje essa empresa, ela tem quase 50% da mão de obra dela feminina, né? Então, assim,
é muito rápido o crescimento, uma vez que a gente consegue verificar os ganhos, né, disso. E, então, é isso. Também entender que existem essas dificuldades. Não é só trazer a pessoa também, mas preparar o time, né, abrir. Como eu falei, vão vir questionamentos, vão vir novas ideias, vão vir novas reflexões. E o grupo, né, precisa entender também que isso é bem-vindo, né, que isso é positivo. Claro, muita coisa a gente vai continuar fazendo, porque realmente as coisas estão dando certo, né? Então elas continuam, mas novas possibilidades, novas ideias, novos processos, tudo isso pode vir com mais diversidade. E quanto mais as pessoas entenderem isso, mais elas vão ser abertas e mais a gente vai conseguir realmente quebrar nessas 3 barreiras e promover a diversidade nos nossos ambientes. Não é fácil, mas eu acho também que é inevitável. A gente não existe mais espaço para dizer, não, isso aqui é só para esse público, é só para esse perfil, né? Quanto menos a gente tiver de diversidade nesses ambientes, menos a gente vai estar preparado para lidar com todo esse dinamismo, com todas essas novidades que a gente está vendo hoje, né, na sociedade, no mercado. Então, para a gente conseguir ter capacidade de lidar com essa velocidade e com essas transformações, a gente precisa de um público diverso. Então, é assim que a gente vem tentando trabalhar aqui na Ambipar. E as pessoas que trabalham, né, na Ambipar ficam expostas a muitas culturas diferentes, né? Então, a gente está falando aí de serviço, então, os times Ambipar vivenciam muito as culturas dos clientes, né? E de clientes diferentes, né? Como que funciona isso para vocês, né? Como vocês fazem ou promovem, né, uma cultura de diversidade dentro da Ambipar, sendo que muitas vezes a cultura dos clientes, onde essas pessoas estão alocadas, são diferentes? Isso aí é interessante, né? Porque a gente, né, conversa com as pessoas e vai vendo, a pessoa saiu de uma empresa, foi para outra, poxa, era outra cultura, e aí tem que fazer essa adaptação, assim. O que eu acho que é bacana, né, Nathalie? E aí eu entendo que aí é muito importante, apesar da gente estar falando de culturas diversas, né, mas a gente olhar para dentro. Eu acho que o que dá para a gente as condições para respeitar as culturas, respeitar as diferenças e trabalhar sempre de uma forma positiva com os nossos clientes é porque a gente tem uma missão muito clara, um propósito muito claro e um engajamento do nosso time com esse propósito, né? Então, assim, independente de eu estar trabalhando na empresa A ou B ou C, quando eu estou lá como Ambipar, eu quero ajudar esse cliente a ser mais sustentável, a trabalhar para um futuro melhor, né? Então, assim, desde aquele cliente que às vezes fala assim, não, eu só quero que vocês façam aqui o transporte do resíduo e levo, né, aqui e vamos fazer, mesmo que ele ainda tem uma visão, às vezes, ainda mais tradicional, a gente entende que fazendo da melhor forma possível e mostrando as oportunidades, mostrando as possibilidades, a gente está ajudando esse cliente, né? E na outra ponta, poxa, às vezes eu vou lá no cliente que fala assim, pô, mas por que você ainda está mandando algum resíduo para aterro? E a gente fala, olha, ainda não tem uma solução tecnológica, mas a gente pode pensar junto, a gente pode desenvolver. Então, assim, eu acho que a missão da Ambipar, o propósito da Ambipar, e até esse nosso novo posicionamento de regenerar, isso faz com que a gente sempre tenha essa perspectiva na hora que a gente está trabalhando com o cliente. Então, a gente sabe que às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais cauteloso e um pouquinho mais devagar, em outros a gente pode ser mais ousado, né? Mas acho que é o propósito nosso que dá para a gente essa possibilidade. Mas aí, estou falando aqui do que a gente vê. Agora, o desafio futuro. A gente entrou agora, né, recentemente, com uma empresa adquirida em 39 mercados.
Então, a gente está falando de Ásia, a gente está falando de Oriente Médio, a gente está falando de África, a gente está falando de leste europeu. Então, assim, esse desafio cultural, ele ganhou mais relevância, né, de uma forma exponencial. E aí, mais uma vez, é o trabalho da gente entender agora uma cultura que não é só uma cultura organizacional, às vezes é uma cultura nacional, uma cultura de uma sociedade. Então, como é que nós vamos trabalhar, né, essas questões nesses novos mercados é algo que a gente ainda vai desenvolver, mas acredito, mantendo a mesma base. Se eu estiver no Oriente, eu tenho o propósito de promover a sustentabilidade, eu vou fazer isso dentro dessa cultura da melhor forma possível. Né? Na Ásia, da mesma maneira. Então, a gente vai continuar com a nossa filosofia, com os nossos valores, com a nossa missão, né? Mas isso também entendendo essas culturas e sabendo como trabalhar, né, de acordo com essas culturas para que a gente possa realmente ter sempre espaço para crescer, para poder ir melhorando o desempenho desses nossos clientes, contribuindo com essas sociedades. Então, assim, mas ainda é um desafio. Ainda, quem sabe no segundo Open Week eu posso falar um pouco mais sobre esse avanço, mas eu acho que a base é essa, olhar para dentro, ter clareza da missão e estar sempre tentando fazer o melhor. Eu acho que isso é o fundamental para a gente poder lidar com a diversidade que a gente tem de clientes que a gente tem que lidar hoje e com certeza vai aumentar no futuro. Com certeza, diversidade cultural também, né? Então, de outras nações, enfim, né? É bacana demais. E se você tiver que recomendar algo, né, para as empresas prestadoras de serviço que atuam nos mais diversos segmentos, né, e que estão nessa jornada, né, no final, no fim, é tudo uma jornada, né, para todos nós. O que você recomendaria? Uma coisa, assim. Olha, eu acho que a recomendação que eu faria, né, para quem está começando, né, e a gente, enfim, por mais que a gente tenha essa experiência, a gente entende que a gente ainda está começando também, porque é muita coisa nova que vem surgindo. Eu acho que o fundamental é compreenda a sua realidade, né? Então, assim, aqui na Ambipar, quando a gente fez uma reflexão sobre a nossa cultura e a gente encomendou esse senso dentro dos nossos colaboradores, né? Porque hoje a boa prática é essa, né? Você faz uma pesquisa e autodeclaratória, né? As pessoas elas vão dizer como elas se enxergam, como que elas se percebem. E a partir daí você começa a construir as suas ações. Então, eu acho que o básico aqui, Nathalie, é que essas organizações elas tenham esse cuidado, sabe? Não tentem colocar, criar um programa ou criar uma política, uma estratégia, olhando para o que está na moda, para o que está sendo falado e tal. Não. Olha para dentro, entenda a sua cultura, entenda a sua organização, entenda o que é esperado pelo seu time, né? E a partir daí começar a construir, né, algo que seja que faça sentido. E assim, né, aí é o ponto que eu acho que é importante destacar. Às vezes o espaço para começar vai ser muito pequeno, mas ele precisa ser respeitado e precisa ser desenvolvido, né? Então, é melhor a gente, como eu falei, esse caso desse cliente nosso, é melhor começar colocando um banheiro feminino e trabalhando com essas melhorias incrementais, que uma hora você vai ver que você vai estar na paridade, né? Então, a minha recomendação é essa. Não vai, por mais que o tema esteja em voga, não vai na moda, não vai no que está sendo colocado externamente. Trabalhe internamente e pense na diversidade como algo para desenvolver a cultura, desenvolver a organização de uma forma continuada. Eu acho que, assim, todas as organizações vão conseguir trazer a diversidade à sua forma, à sua maneira, e ao longo do tempo elas vão conseguindo expandir e realmente alcançar o que a gente espera, né, Nathalie? Que é ter as empresas tendo toda a diversidade em todos os seus cargos, em toda a sua hierarquia,
né, realmente refletindo o que é aquela sociedade onde ela se encontra. Então, a minha recomendação seria essa: faça um trabalho desse inicial, que depois os caminhos vão ficar muito mais claros para ser desenvolvidos, cada um à sua maneira. Obrigada, Rafael. Então, com isso, né, acho que a gente encerra por aqui. Eu super agradeço a sua participação, todas as suas colocações, a transparência que você conversou aqui com a gente, né? Eu acho que transparência é sempre o melhor caminho, ainda mais quando a gente fala de um tema e de uma jornada desafiadora como essa. Então, obrigado, parabéns aí para a Ambipar, por toda a sua trajetória. Espero que tenha contribuído um pouco na jornada de vocês que estão assistindo aqui essa conversa, e trilhando aí esse novo caminho de diversidade, inclusão, equidade e pertencimento. Obrigada, pessoal.